Freud, que também vai trazer uma contribuição muito importante, relaciona a culpa com a segunda tópica e diz que a culpa é o resultado da tensão existente entre o ego e o superego. Já vou falar dessa questão de tópica. Então, para Freud, o id é a instância que condensa as pulsões mais primitivas e a necessidade imediata de prazer associado a essas pulsões. Já o superego está encarregado da sua repressão, fazendo uso do juízo de censura e crítica. Cabe ao ego a função de mediação dessas duas instâncias, em benefício do indivíduo na sua totalidade. Ou seja, o indivíduo na sua totalidade é composto, para Freud, de id, ego e superego. O id é essa porção desses desejos, dessas pulsões, dessa necessidade de satisfação. O superego é esse juiz, é esse não, é essa porção que impõe regras. E o ego é o mediador entre essas duas partes, tá? No entanto, para Freud, quando a severidade e a rigidez do superego dominam, essa mediação que o ego tem que fazer torna-se difícil de alcançar, originando assim uma submissão do ego ao superego. Para Freud, então, é desta submissão que emerge o sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa é entendido por Freud como decorrente da renúncia à satisfação pulsional. É isso que a gente vai guardar daqui. Para Freud, nesse entendimento, toda vez que eu estou sentindo culpa, na verdade, essa culpa denuncia uma renúncia que eu tive que fazer de um prazer, de uma pulsão, tá? De uma busca por satisfação. Eu tive que me submeter. O ego teve que se submeter à rigidez do superego. E o resultado disso é o sentimento de culpa. Quando o ego consegue fazer uma mediação boa, a gente se sente bem e segue a vida, sabe? Ah, não, tá bom, não vou comer, eu queria comer sobremesa agora antes do almoço. Esse é o id. O superego fala, não, tem que almoçar primeiro. E aí o ego fala, não, tá bom, eu almoço rapidinho, depois eu como o meu pudim. Ótimo. Fiquei satisfeito, não tenho nenhum sentimento posterior a isso. Consegui fazer a mediação. Quando eu não consigo, quando o superego é muito rígido e fala, não, você não vai poder, presta atenção, você não vai poder comer pudim. Você não pode comer pudim todo dia. E aí eu não consigo negociar, o ego não consegue negociar com o superego, eu tenho que renunciar ao pudim, eu fico com culpa. Entendeu? Mas como? Por que culpa, Dani, se você não comeu o pudim? Eu fico com culpa de ter desejado comer o pudim. É tão forte a repressão do ego, do superego, que não só eu não como o pudim, como eu convivo com a culpa de querer comer pudim. Porque o ego começa a entender, eu deveria nem querer comer pudim. Vai associando isso com a maternidade para poder entender.